A paz, queridos, boa noite. Tem alguém aí com desejo ainda de mais? Gente, a vida do pastor não é fácil. Aí para ajudar o pessoal me coloca depois do João Paulo aqui, o que eu falo? O que eu faço? Já se quebrantou, já chorou, já aconteceu tudo. Ai. Você sabe que a vida do pastor não é fácil? Disse que outro dia um pastor foi pregar numa igreja, e aí o pastor falou para ele: você vai ficar hospedado na casa de uma irmã, e a irmã vai te hospedar, e aí você fica na casa dela, e depois ela te traz para a igreja, depois você volta, você vai dormir na casa de um casal da igreja. E ele chegou lá, a irmã tinha preparado um almoço, um banquete para ele, e aí ele disse: pastor, preparei aqui um banquete antes de você ir para o culto, para o senhor comer e chegar lá alimentado. E aí o pastor sentou na mesa e disse: irmã, eu sou homem de Deus, eu estou em consagração, eu estou em jejum, não vou comer, estou jejuando. Ela disse: não, pastor, mas eu comprei as coisas, preparei o café da tarde. Aí ele não almoçou, no café da tarde de novo, ela pôs a mesa e falou: pastor, comer, pastor. O pastor falou: não, irmã, eu não vou comer não, eu estou em consagração por essa noite, por aquilo que o senhor vai fazer nessa noite, Deus vai fazer coisas poderosas nessa noite. Aí eles foram para o culto, participaram do culto. Acabou o culto, o pastor entrou no carro com um casal, e aí o pastor disse: e aí, irmã, o que você achou dessa noite? Ela virou para trás e falou: pastor, eu achei que você podia ter comido. Então, a vida do pastor não é simples, né? Mas eu louvo a Deus por essa casa, pela família dos seus pastores, que são gente boa demais. Ser pastor não é difícil, não, é impossível, gente. Então assim, é só uma vocação do Espírito mesmo. E eu louvo a Deus porque eu conheço a piedade, eu conheço o caráter, eu conheço a paixão. Estava ali vendo os filhos do Tiago e da Daiane. Os nossos filhos denunciam muita coisa sobre a gente, né? E eu louvo a Deus que você está nessa comunidade, que Deus te plantou aqui. Eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida dos seus pastores, Jamie também, a Sara. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, a partir do verso 2. Você conhece essa história que eu quero trazer para você, certamente você já ouviu ela, você conhece ela. Gênesis 22, a partir do verso 2, diz assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. É Deus falando com Abraão. E vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, diga, se levantou pela manhã. Se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui, diga, ficai-vos aqui. Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, diga comigo, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendes a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos chifres no manto. E foi Abraão e tomou o carneiro, e oferecendo em holocausto no lugar do seu filho. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós já fomos ministrados por ela nessa noite, e ela produz revelação progressiva. Cristo é revelado progressivamente a nós, e nós oramos
para que Cristo seja revelado na sua plenitude aos nossos corações. Nós oramos por uma porção real de Cristo. Nós oramos pedindo ao Teu Espírito, continua a cativar a nossa mente, continua a cativar o nosso coração, leva a nossa mente cativa às verdades da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você vai ter que me ajudar, vira para quem está do seu lado e fala: o pastor precisa de ajuda. Você vai ter que me ajudar, irmão, você vai ter que me ajudar, amém? Eu preciso de umas 50 pessoas para me ajudar. Tem aí, gente? Tem alguém para me ajudar? Glória a Deus, eu encontrei 2 aqui, mas amém, eu creio que a fé vai sendo gerada à medida que a palavra vai sendo lançada. Você conhece Gênesis capítulo 22? Gênesis capítulo 22, teologicamente, é uma fenda no Velho Testamento. Gênesis capítulo 22 fala da aliança abraâmica. Gênesis capítulo 22 é a história de um homem fazendo aliança com Deus. Paulo vai dizer aos romanos que a nova aliança foi pregada a Abraão. Abraão foi o primeiro homem a entender na plenitude sobre a manifestação de Cristo que haveria de vir. Então, Deus pregou Cristo para Abraão. Deus pregou a entrega para Abraão. Deus prega algo para Abraão. E em Gênesis capítulo 22, então Abraão é um homem que está além do seu tempo. Porque quem se move por revelação está além daquilo que todo mundo está vendo. E Deus então vai estabelecer uma aliança com Abraão. Você sabe, Abraão vai ser um homem que vai fazer uma aliança com Deus. É por causa da aliança de Abraão que Cristo pode vir ao mundo. Porque por um princípio lógico, Deus respeitaria. Deus não usurparia a sua autoridade para entrar no mundo. Ele precisava do sangue de alguém. Abraão ofereceu dele. Mas aliança é diferente de promessa. E a gente tem um problema na temporada da igreja brasileira. É que falando só de promessa, você não chega ao lugar da plenitude. E nós amamos a pregação de promessa. Quem ama promessa aí, diga amém. Eu também. Nós amamos a pregação de promessa. Nós amamos tudo aquilo que é promessa de Deus, palavra de Deus, o que Deus vai fazer, o que Deus está te prometendo, a casa que Deus vai te dar, o carro que Deus vai te dar, e promessas inclusive genuínas do seu ministério, o ministério que Deus vai me dar, o que Deus vai fazer com os meus filhos, promessas genuínas. Abraão tinha uma palavra de Deus, Abraão tinha uma promessa. Deus tira Abraão da sua terra e Deus dá uma promessa, e Abraão vai se mover nessa palavra. Mas a promessa não é o fim, a promessa é o meio. Até Gênesis capítulo 22 tem mais ou menos 4 paradas de Deus com Abraão, mas ela vai parar em Gênesis capítulo 22. Por quê? Porque a promessa não é fim, a promessa está te preparando para algo chamado aliança. Diga aliança. Promessas te preparam para alianças. E então Deus faz uma promessa para Abraão. Deus está dizendo: olha, Abraão, eu vou te dar Isaac. E por que Deus dá Isaac para Abraão? Presta atenção, deixa eu te falar por que Deus te dá uma promessa. Promessa não é fim. A casa que Deus te prometeu não é o fim, o casamento que Deus te prometeu não é o fim, o ministério que Deus te prometeu não é o fim, não é o fim. E você corre o risco de viver a vida inteira em busca de uma promessa. Você corre o risco de frequentar essa igreja por anos atrás de uma promessa. Você corre o risco de jejuar por anos atrás de uma promessa. Você corre o risco de passar a sua vida inteira. Nós corremos o risco no nosso cristianismo de passar a vida inteira atrás de uma promessa, quando na verdade a promessa não é o fim, a promessa é o meio de Deus. E aí você me pergunta: por que Deus me dá promessa? Deus dá uma promessa para Abraão, que é Isaac, para que Abraão tenha algo para entregar no dia de fazer uma aliança. Sabe por que Deus dá promessa? Porque você é pobre demais para fazer aliança. Então Deus te dá uma promessa para te fazer subir o Moriá, para você ter alguma coisa para entregar, para virar uma aliança. Tem alguém pegando aí, gente? Porque a diferença entre promessa e aliança é que promessa é unilateral. Promessa é a doação de Deus para você. Promessa é Deus falando o que Ele vai fazer.
Isso é promessa. É quando Deus te fala algo, a promessa não depende de você. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é aquele pai que te promete, depois você fez algo mal criado, ele diz, não vou fazer. Não, doação de Deus. Gente, você tem que entender que dom, dádiva de Deus, Deus é doador, faz parte da natureza de Deus. Deus, ele é tão doador, que até Lúcifer continua se movendo por um dom que recebeu. O poder que Lúcifer opera é por algo, Deus podia ter tirado, mas Deus disse, porque os dons são irrevogáveis. Mas aí a gente começa a basear a nossa vida simplesmente com uma promessa. Só que promessa é algo unilateral. Promessa é a doação de Deus. Mas Deus dá promessa porque o projeto de Deus não é que você fique numa promessa. O projeto de Deus é que você suba para um lugar de aliança. Mas Deus diz, você não tem nada para entregar. Então eu te dou alguma coisa, Abraão. Eu estou te dando Isaac, para que você suba a Moriá e a gente possa fazer uma aliança. E a aliança é bilateral. Eu te dou algo, mas você me entrega alguma coisa. E sabe o que você entrega? Exatamente aquilo que eu já te entreguei. Você só vai devolver aquilo que eu te dei. Você só vai colocar alguma coisa que eu te dei. Eu fui orar sobre 2023, e aí fui fazer meus alvos, o que eu queria de Deus. E glória a Deus por isso, fui orar, Senhor, E aí comecei a colocar o que eu queria de Deus, e o Espírito Santo falou, para aí, Dênio. Eu falei, o que, Senhor? Deus disse, Dênio, o que marca a história não é o que você quer de mim. O que marca a história é o que eu quero de você. Eu posso falar o que eu quero de você? A história de Abraão não é definida por um pai que teve um filho. Existiram muitos homens na história que tiveram um filho, que eram estéreis, receberam uma promessa, tiveram um filho. O que marca a história de Abraão não é o fato de Abraão ter recebido um filho de Deus. Não é o que ele teve de Deus que fez a história dele, é o que Deus teve dele que definiu a história. O que marca a sua história não é o que você pode ter de Deus, não é o que você pode conquistar de Deus, não é o que você pode alcançar de Deus. Por quê? Porque no lugar superficial você diz o que você quer de Deus, mas quando você vai para o lugar de profundidade, Deus diz o que Ele quer de você. Por isso, maturidade na vida cristã não é o que você pode obter de Deus, é o que Deus pode obter de você. Profundidade cristã, o que queres que eu te faça, é o que Jesus falou para a multidão o tempo inteiro, e está tudo bem. O que queres que eu te faça é uma fala recorrente de Jesus para uma multidão que está no lugar superficial, mas ele chama os discípulos para o lugar de profundidade. Ele vai terminar João capítulo 21 dizendo para Pedro, ei Pedro, você ia para onde você queria, né? Mas vai chegar um tempo que você vai crescer em maturidade, que você vai ser conduzido, você vai se tornar escravo de uma aliança comigo. Sua vida vai ser conduzida por aquilo que eu quero que você faça. E aqui, Gênesis capítulo 22, é esse momento. É o momento que Deus vai fazer uma aliança com Abraão. É o momento que tem uma marca, sabe por quê? Porque nós precisamos de evoluir a nossa vida cristã. Nós precisamos de corresponder, e você acabou de ouvir, você precisa de corresponder. Quem que vai usar a sua vida em prol do Evangelho? É só quem definiu que o Evangelho não é para te dar vantagem. Você sabe, nós pregamos o Evangelho de vantagem e nós vamos ter que contrariar o que todos os apóstolos viveram. Se nós pregamos o Evangelho que cremos é no fundamento dos apóstolos, eu costumo dizer que os apóstolos seriam um fracasso para a nossa geração. Não valeria seguir eles no Instagram. Jesus teria um ministério bem à boca, na opinião da maioria de nós. Você sabe por quê? Porque o Evangelho não é sobre a vantagem que você pode obter, é sobre a entrega que você pode dar. Eu fui pegar um voo na sexta-feira e estava muito frio. Eu estava de shorts, eu estava de roupa de calor. Eu entrei no voo, e aí a hora que eu entrei no voo,
Estava muito frio, eu chamei o comissário e falei, amigo, você pode dar uma melhorada? Eu já tenho frio por natureza. Há quem diga porque falta carne, mas é só problema da oposição. É porque eu tenho frio assim, de natureza, gente. Eu sou apaixonado pelo calor. Eu não sei o que passa na cabeça de alguém que gosta de frio. E aí eu peguei o voo, eu estava com muito frio. E aí estava muito frio, eu chamei o comissário e disse para ele, cara, você podia aumentar um pouquinho? Ele falou, não, ele foi super simpático. Toda vez que eu entro no voo, se alguém pegar voo comigo, a primeira coisa que eu falo é isso. Porque eu sempre esqueço minha blusa. Aí o cara falou, vou melhorar. Eu imagino que devia estar menos 4 graus, ele subiu para menos 3 naquela situação. E aí eu estava com muito frio, tinha uma mulher sentada e não tinha ninguém do meu lado, ninguém do lado dela, e era aqueles aviões menores, e ela estava lá, e ela percebeu que eu estava com muito frio, você imagina, estava muito frio. E aí daqui a pouco ela falou, ei moço, ela tirou o cachecol, e aí ela falou, usa esse cachecol aqui, eu vi que você está com frio. E aí eu peguei o cachecol dela, coloquei o cachecol e estava tentando cobrir o máximo possível do meu corpo com o cachecol dela. E eu estou ali com o cachecol dela, e desde o momento que eu peguei o cachecol dela, sabe o que eu fiquei pensando? O que eu posso dar em retorno para essa mulher? Eu passei a próxima 1 hora de voo pensando, eu acho que eu posso fazer um pix para a conta dela. Mas ela estava muito bem vestida. Eu falei, eu posso pagar pelo cachecol, porque eu já usei o cachecol aqui. Quem empresta um cachecol para um estranho nem sabe se eu tomei banho. Eu falei, eu posso pagar o cachecol. Eu fiquei a próxima 1 hora calculando o que eu podia dar para ela. E aí desceu do voo, fui bater papo com ela, e eu estava com aquilo na cabeça, constrangido, porque alguém me emprestou um cachecol. Eu estou pensando, o que eu posso fazer, o que eu posso dar por alguém que me emprestou um cachecol. E a hora que eu desci do voo, o Espírito Santo falou para mim, você entendeu a figura? Eu falei, o quê? Você passou 1 hora de voo pensando o que você pode dar para alguém que te deu um cachecol? Você sabe que eu dei por você? O evangelho não é sobre o que Deus vai te dar. Abraão tinha entendido, foi pregado a ele o evangelho. Quem sabe o que ganhou de Deus, irmão? Você não está esperando a casa, você não está esperando o carro, você não está esperando, não tem nada que Deus vai fazer que seja maior do que aquilo que Ele fez. Essa é a novidade do evangelho. É por isso que o salmista, ele está olhando para a cruz, ele está olhando para a obra, e ele está dizendo, que darei eu ao Senhor? Ele está olhando para a vida dele, para a história dele, ele está olhando para os dias dele. O João contou o testemunho dele aqui. O meu testemunho, eu nunca usei um monte de coisa, eu nunca fiz nada que ele fez. Mas com 16 anos de idade, eu fui encontrado, e a forma que ele foi encontrado não foi mais poderosa do que o dia que eu fui encontrado. O dia que eu fui encontrado com 16 anos de idade, e desde lá a pergunta é, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? O que eu posso fazer em troca? O que eu posso dar em troca? E Abraão está nesse dilema. E eu quero entrar com você nessa oferta de Abraão, por quê? Porque talvez você diga, não, Deus não quer. Não, a loucura do evangelho é que Deus ainda aceita alguma coisa da sua mão. É que Deus ainda se agrada de alguma coisa. No fim eu fiquei tão constrangido quando eu fui conversar com aquela mulher, que ela me deixou claro, eu não preciso de nada, eu não preciso ser retribuir algo. Mas Deus nos deixa ainda. E quando eu olho essa oferta de Abraão, eu enxergo algumas coisas. Primeiro, Deus pediu algo para Abraão. Deus está te pedindo algo nessa temporada. Deus está te pedindo alguma coisa. Deus está dizendo, Abraão, eu quero estabelecer uma aliança com você. Sabe, a gente precisa de parar de viver por promessa e entender que Deus está nos levando para um lugar de aliança. E nesse lugar de aliança eu entendo que a promessa é só um meio de Deus para um vínculo mais profundo com o próprio Deus. Eu entendo que tudo que está na minha mão tem um destino. Eu entendo que tudo que Deus deposita na minha mão tem um destino. O destino é voltar para Ele.
O destino é que retorne a ele. E quando nós olhamos, Deus pede algo para Abraão. E sabe o que isso me mostra? Oferta não é o que você acostumou a dar, é o que Deus quer. Porque nós temos uma escala, nós temos um costume. Você já se acostumou a pegar 10% do seu salário, parte da igreja, né, que a gente ora, que nem isso. Porque você ainda é tão dono de tudo, você ainda tem prazer de gastar dinheiro em algum lugar, mas para você é dolorido dar alguma coisa aqui. E aí eu digo assim, que você deveria ter a bênção de nem prosperar, porque quem mais é dado, mais é cobrado. O dinheiro na sua mão vira uma maldição. Mas Abraão vai entender que Deus está pedindo algo. E o que Deus pede, o pedido de Deus não é um pedido superficial. Deus rompe o que a gente está acostumado a dar. Eu quero profetizar que nessa temporada Deus vai romper o que você se acostumou a dar. A gente está acostumado a dar a mão na mesma altura, a gente está acostumado a dar adoração no mesmo volume, a gente está acostumado a dar o recurso da mesma forma, a gente está acostumado a dar os dias do mesmo jeito. A gente tem dificuldade agora até de dar os domingos, porque a gente acostumou a dar o que a gente quer, não o que Deus quer. A gente acostumou a colocar nesse lugar de altar o que eu defino, não o que Deus quer. O que eu estabeleci. Então eu já defino. Você precisa de entender que oferta, o Novo Testamento, aquela mulher que quebra um vaso aos pés de Jesus, é a primeira troca de ágape por ágape. Em todo o Velho Testamento não teve nenhum homem que conseguiu amar a Deus na sua totalidade. E quando chega no Novo Testamento, a primeira mulher, e Jesus vai dizer, ela se antecipou, porque aquela mulher, ela viu a morte de Jesus, ela se antecipa, ela unge Jesus, então ela não entregou o que ela queria, porque a adoração é algo espontâneo. Nós estamos aqui, talvez você não veio programado, até o final dessa noite você vai entregar alguma coisa, eu não sei o que você vai entregar, mas você não chegou aqui programado para dar. Isso é adoração. Talvez hoje aqui Deus peça o carro de alguém, é adoração. Você não veio preparado, você vai deixar aqui. Talvez você venha aqui para entregar parte do seu ano, para dizer, eu vou abrir a minha casa esse ano para ser um grupo lá dentro da minha casa. Você não veio preparado, isso é adoração. Adoração não é que você veio programado para dizer, hoje eu vou entrar lá, eu vou sair como mais um dia que eu chego, volto para casa e eu dou o que me deixa na minha zona de conforto. Mas sabe o que é interessante dessa mulher? Eu gosto que Jesus promete para ela. Aonde o evangelho for pregado, vão ter que falar de você. Olha o tipo de promessa que Jesus faz. E aí sabe o que essa mulher faz? Ela quebra um vaso e Jesus diz, não impeça ela, porque ela está se antecipando. Porque mais tarde Jesus morre e as mulheres vão no sepulcro buscar Jesus. Quando elas chegam lá, o anjo diz, sabe o que as mulheres foram fazer no sepulcro, gente? Ungir Jesus. Elas foram lá quebrar um vaso, porque era costume ungir o morto. Elas foram embalsamar Jesus. O anjo diz, não precisa, que alguém já fez. Vocês não vão encontrar o corpo dele aqui, que alguém já se antecipou. Sabe qual que é a primeira menção de adoração na Bíblia? Não é alguém tocando uma música. A primeira menção de adoração na Bíblia não é um louvor. Aqui, Gênesis 22 é a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia. Abraão é o primeiro a citar a adoração na Bíblia. E ele está entregando o que Deus pediu, não o que ele queria dar. Hoje eu faço na minha vida não o que eu queria, o que Deus me pediu. Depois de pastorear 7 anos numa igreja, estava tudo certo. Para a vida que eu tenho, cuidando de igreja, o melhor lugar do mundo era estar lá com pastores incríveis. Gustavo pastoreou comigo lá toda a estação. Era um lugar maravilhoso, porque assim, não precisava nem aparecer, não tinha nem problema para resolver mais. Aí Deus falou, você vai sair para plantar uma igreja? Eu falei, não vou, Deus. Nós vamos trabalhar no que você quer me dar ou no que eu quero? Nós vamos funcionar no que você definiu aonde eu posso chegar ou no lugar que eu quero invadir. Está tudo certo na vida de Abraão. É mais uma noite comum. É mais um dia comum. Deus entregou a promessa, é tudo que o cara buscava. Está confortável.
O menino está lá, Sara está feliz da vida, porque tem um menino. Está tudo maravilhoso. Deus aparece e diz: ei, Abraão, sabe esse menino? É interessante porque quando Deus pede algo para Abraão, isso me leva a crer que nós precisamos de parar de viver por aquilo que nós queremos de Deus, porque o sucesso na vida está naquilo que Deus quer de você. O que Deus pede a Abraão, e Abraão vai ouvir a Deus, mas ele, porque entende o Evangelho, ele vai entender essa entrega, mas Abraão vai ter a disposição de ouvir a Deus. Ele vai ouvir, e Deus está pedindo algo, sabe? Mas ele continua, e nesse caminho de Abraão, de Gênesis capítulo 22, Abraão vai obedecer o que Deus está falando. Ele não só ouve, porque entre ouvir e obedecer há um processo. Abraão vai ouvir a voz de Deus, mas agora a Bíblia vai dizer no dia seguinte, diga-se comigo, no dia seguinte. Deixa eu falar, se você sair daqui dessa conferência e amanhã você não estiver disposto a colocar em prática o que Deus falou hoje, você só se torna culpável de uma palavra que você negou. Você se torna indesculpável diante de uma direção que Deus te deu, diante de uma palavra que queimou seu coração. Eu acho isso incrível em Abraão, porque, gente, vamos ser sinceros, se Deus pedisse para matar o meu filho, eu ia fazer um cálculo de anos. Alguns de nós aqui, Deus pediu alguma coisa, você já colocou o cálculo: Deus, daqui 3 anos o Senhor volta a falar, porque daqui 3 anos minha vida vai estar num lugar que eu posso entregar o que você pediu. Deus, daqui 3 anos você volta a tocar nesse assunto, porque daqui 3 anos eu acabei a minha pós-graduação. Daqui 3 anos, financeiramente eu vou estar melhor. O Senhor me pede alguma coisa daqui 3 anos. O Senhor fala isso aqui comigo na próxima temporada. Mas a Bíblia está dizendo que Abraão obedece ao que Deus colocou no coração dele. E a Bíblia vai dizer no dia seguinte, sem entender, sem contestar, sem conseguir fazer cálculo. E é algo que eu tenho descoberto em Deus: se Deus te falou alguma coisa, faz no dia seguinte, porque não dá tempo de você fazer cálculo. Se Deus te falou alguma coisa nessa noite, faz agora. E é interessante por quê? Porque nós temos uma falsa ilusão, que à medida que nós caminhamos com Deus, nós vamos entender mais. Porque nas crises de fé, eu não sei você, mas eu quero entender. E a gente acha que quando a gente caminhar com Deus, a gente vai entender. Não, maturidade não é entender tudo. Maturidade é confiar sempre. Maturidade não é entender. Abraão não está entendendo nada. Eu gosto de Atos capítulo 10, que é a virada de chave da igreja. Pedro é o cara mais louco. Ele tem uma igreja toda certinha na mão. Em Atos capítulo 10 ele tem uma visão que ele deve ir à casa de Cornélio. Em Atos capítulo 10 nem Jesus tinha pregado aos gentios. Nós só estamos aqui hoje porque um homem ouviu de Deus, e Deus disse: agora você vai com esses homens. Ele vai à casa de Cornélio. Eu acho demais quando ele chega na casa de Cornélio, ele pergunta: o que eu vim fazer aqui? Porque ele estava fora. Ele falou: eu só obedeci a voz que me mandou vir. E a pergunta dele é: o que eu vim fazer aqui? Sabe por quê? Pedro tinha descoberto que quando a voz de Deus te manda ir, você não precisa de entender, você só precisa de confiar. Quando Deus te dá uma direção, você não precisa de compreender, você só tem que confiar. Abraão está recebendo uma palavra de Deus para matar o seu filho. Muito possivelmente Deus não fale algo tão absurdo quanto falou para Abraão, para alguém aqui nessa noite. Muito possivelmente Deus não fale algo que custe tanto a alguns de nós, e nós queremos então entrar nesse nível de relação profunda com Deus. O nível de relação profunda com Deus passa por uma obediência que é movida por completa confiança. E aonde está a obediência movida por completa confiança? Tem que confiar muito no amor de Deus para ter a disposição de matar o próprio filho. E eu gosto porque o escritor de Hebreus vai dizer que Abraão teve fé que ele poderia matar o menino e que Deus podia ressuscitá-lo. Ah, Abraão,
Sara, certamente ela sabia, na minha teologia ela sabia, porque Sara vai entrar também no hall como uma heroína da fé, porque certamente ela concorda com Abraão. E a Bíblia diz que Sara chamou Abraão de Senhor. Para mim está falando de uma submissão no momento de uma aliança com Deus. E Abraão está dizendo: Sara, o Deus que nós cremos, o amor dele nunca falha. Eu não estou entendendo, Deus está pedindo um menino. Mas Sara, sabia que eu posso matar ele? E Deus pode ressuscitá-lo? E eu fico pensando no senso comum. Mas que folclore é esse de Deus de matar um menino e ressuscitar? Para que tudo isso? Eu imagino que Abraão está dizendo: Sara, a gente não está entendendo por quê, mas a gente está confiando que o amor de Deus é perfeito. Ele nunca falha. Jesus está no Getsêmani. Ele está angustiado. Ele está suando sangue, ele está em profunda angústia, ele está dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está dizendo? Não estou entendendo nada. Não dá para compreender o que está acontecendo. Eu não tenho dimensão do que está acontecendo. O Senhor está me mandando para um lugar que eu não estou conseguindo compreender. Ele está dizendo: sobretudo seja feita a tua vontade. Sabe por que ele diz isso? Porque ele sabia de algo: o amor nunca falha. Abraão sabe, no fim, eu não sei o que Deus está fazendo, eu não consigo entender o que Deus está fazendo, mas eu sei do seguinte: no final não tem como falhar. Eu não sei muito bem, eu não estou compreendendo. Jesus está dizendo: Pai, humanamente falando, a cruz para mim é algo que não está, eu não consigo compreender, mas a sua vontade é perfeita. E humanamente falando, por quê? Porque humanamente falando, se Deus levou Jesus a um lugar de incompreensão, mais de confiança, é porque a verdade do Evangelho é que o justo não vive por aquilo que entende, o justo vive por aquilo que crê. O meu justo viverá pela fé. Esses dias eu fui numa igreja aqui no sul. E quando eu estava preparando esse esboço de Abraão, me veio isso. E eu cheguei lá, o pastor escreveu no braço dele: o amor nunca falha. E eu sorri e vi a tatuagem dele. Falei: pô, legal essa tatuagem. É tipo assim, essa é uma frase bem comum. Eu falei: é da música? E ele falou: eu vou te explicar por que eu escrevi o amor nunca falha. Ele disse: há 3 anos atrás, na nossa comunidade, alguém me liga numa tarde e diz: olha, tem um casal e o filho deles foi nadar nessa tarde e o menino sofreu um acidente na água e o menino morreu afogado, e a gente precisava que você viesse aqui na casa deles, porque a família está desolada. O corpo do menino foi levado já e nós queremos que você viesse aqui. E esse é um cara daqueles muito doidos, daquele cara tipo João, tipo um cara cheio de fé como Tiago, tipo, e aí, então ele chegou na casa dessa família, e quando ele chegou na casa dessa família, a família estava lá, triste. E aí Deus deu uma direção para ele: vai lá no IML e ora pelo menino, para o menino ressuscitar. E ele falou para a família: olha, eu queria que vocês ficassem aqui, eu vou agora onde está o corpo do menino, e eu sinto uma palavra, eu vou orar para o menino ressuscitar. Você imagina, seu filho que você mais ama morre, aparece um pastor lá que você sabe que não é muito normal, e diz que vai até o IML para orar pela ressurreição do seu filho. A igreja, todo mundo em oração, os irmãos em oração, a família movida de expectativa. Aí ele chegou lá e disse que não podia entrar, e o pessoal não queria deixar ele entrar, e aí foi aquela coisa para entrar, e até que ele falar que era pastor, que ia orar pela ressurreição, e aquela briga, deixaram ele entrar, e ele entra, ele começa a orar, e todo mundo naquela expectativa. Ele ora 1 hora, nada. Ele ora 2 horas, nada. Ele ora 3 horas, nada. Você está frustrado, né, com o testemunho? Agora você imagina ele. Ele ficou algumas horas lá e o menino não ressuscitou. Ele pegou o carro dele e ele foi voltar para a casa da família.
e com as argumentações que eu faria. Deus, por que o Senhor me mandou aqui? Por que o Senhor me deu essa direção? Por que o Senhor me mandou vir orar? Seria muito melhor gerar expectativa no coração de todo mundo, da família. Seria muito melhor só consolar a família, orar pela família. Deus, não dá para entender, por que o Senhor me mandou aqui? E aí ele volta e diz para a família, olha, não ressuscitou, Deus não fez, e aquela coisa, a comunidade, e beleza, ele falou que a vida seguiu, ele não conseguiu entender porque Deus tinha mandado ele lá, ele não conseguiu entender porque Deus tinha colocado ele naquela situação, mas beleza, ele falou, a vida seguiu. Ele falou 3 anos depois, 2 ou 3 anos depois, ele está no final de um culto, ele está orando por pessoas no final de um culto, forma uma fila, ele diz que vê sentado, um senhor está sentado, e aquele senhor vai deixando todo mundo passar, e ele vai orando por todo mundo, e quando acaba tudo mesmo, depois de 1 hora, aquele senhor chega até ele e fala, você lembra de mim? Ele olha para aquele senhor e fala, lembro. Ele diz, eu sou o pai do menino que morreu afogado, você lembra de mim? Ele diz, lembro. Eu vim aqui dizer para você que ninguém amou meu filho como você amou. Você fez o maior ato de amor que meu filho já recebeu, porque você colocou a sua reputação, você arriscou tudo. Você podia ter ido só lá em casa, mas você arriscou tudo, e você foi até o meu filho. Eu nunca mais fui o mesmo desde aquele dia. Eu descobri o que é o amor. Sabe o que aquele pastor disse para mim? Eu descobri que a ressurreição pode ter falhado, os dons podem falhar. É isso que 1 Coríntios 13 diz. Pode faltar dom, mas o amor nunca falha. Sabe que Abraão está confiado? Eu não sei como vai ser. Esse cara não está entendendo porque Deus mandou ele lá. Esse cara não está entendendo porque Deus deu essa palavra. Mas ele está dizendo, eu sei de uma coisa, se Deus me der uma palavra, se Deus me der uma direção, eu sei de uma coisa, o amor de Deus não falha. Deixa eu profetizar sobre a sua história. O amor de Deus nunca falhou em toda a história. O amor de Deus nunca falhou com ninguém. O amor de Deus nunca falhou com nenhuma família. O amor de Deus nunca falhou. Não há nenhum homem na história que possa se levantar diante de Deus e dizer, o teu amor falhou para comigo. Não é na sua história que o amor de Deus vai falhar. Eu quero declarar um coração confiante no amor de Deus. Abraão vai se mover nessa confiança. E nessa confiança ele vai romper o medo. Ele vai precisar dar um passo além do medo. Quais são os nossos problemas? É porque nós temos limites para romper o medo. Nós temos limites. Por quê? Porque nós estabelecemos as nossas zonas e temos limites. Quem está baseado no amor tem coragem de entregar até o próprio filho para Deus. Quem está baseado no amor está disposto a seguir qualquer palavra de Deus. Eu estava falando essa semana com um amigo e ele estava falando, Deus me chamou para o ministério. Você sabe, Deus não chama todo mundo para o ministério, algumas pessoas. E ele falou, eu militar, seguindo carreira, 10 anos no militarismo, dando tudo certo. Aí ele disse que entrou lá no quartel aquele dia, e aí Deus falou para ele, hoje acabou o seu tempo aqui. Ele falou, como assim, Deus? É seu último dia. Ele falou, Deus, mas eu não planejei nada, eu não tenho programação. Deus falou, ok, mas é seu último dia. Aí ele falou que foi para a fila, ele foi fazendo as coisas no dia. Ele disse, Deus, não pode ser. E Deus disse, por quê? Ele falou, Deus, porque o exército me dá muita estabilidade. Aqui eu tenho estabilidade, Deus. Aqui eu vou seguir carreira, aqui eu sei com que idade eu vou aposentar, aqui eu aposento e continuo ganhando salário. Na verdade, Deus, eu sou promovido como eu aposento. Eu não posso sair daqui, porque aqui me dá estabilidade. Então Deus disse para ele, e eu? Não te dou estabilidade? Você sabe, o lugar de uma aliança com Deus é o lugar que você entende, pode faltar tudo, só não pode faltar Deus. Irmão, você pode ir para qualquer lugar, só não pode faltar Deus. Um tempo atrás me fizeram subir uma montanha, 4 dias dentro da montanha.
E eu fui para o negócio e eu falei, eu nem vou de pastor, eu quero que ninguém me reconheça, me chamaram para um encontro com Deus. Mas eu falei, acho que eu não tenho mais nem nada para conhecer de Deus. E estou eu lá. E chegou uma parte lá que eu não posso contar como é, o pessoal não deixa, é tudo segredo que acontece lá. Mas chegou uma parte lá que a pergunta é, por que você tem medo? Me perguntaram aquilo, eu falei, eu não vou ser tão orgulhoso aqui de dizer, eu não tenho medo de nada. Eu pensei da minha mulher, com certeza. Irmão, porque homem de verdade tem medo de mulher. Se você é um homem de verdade, você morre de medo da sua mulher. Faz parte de um bom casamento. Mas eu falei, do que eu tenho medo? E eu tinha que ir andando, porque era uma fila. Eu estava numa estação na minha vida, e eu falei, Senhor, sonda o meu coração. Se essa pergunta veio aqui, ela é tão difícil para eu responder. E aí Deus falou para mim, Dênio, você já reparou que você tem medo de depender só de mim? Se Deus te soltasse do outro lado do mundo, sem dinheiro, sem cartão, sem nome, sem amigo. Eu estava passando uma temporada da minha vida, que eu estava tendo que depender só de Deus. Que não tinha conta. Que Deus falou, as suas reservas são minhas. Mês que vem você vai comer do que eu vou te dar. Deus falou, seu ministério, agora você vai cuidar de um grupo pequeno de pessoas. As mesas que eu vou te colocar é pelo quem você é, não por aquilo que você faz. Aí Deus te tira tudo. Mas você sabe, Moisés percebeu essa movimentação de Deus. Ele disse, Deus pode tirar tudo, só não me tira você, porque a promessa de Deus com você é Ele mesmo. Sabe qual que é a promessa que Deus faz com Moisés? Não é uma igreja, não é um ministério. Eu descobri isso na estação da minha vida. Você pode ter igreja, igreja passa. Você pode ter ministério, ministério passa. Você pode ter a maior empresa dessa cidade, passa. Você pode ter o diploma mais incrível, desaparece. Você pode ter tudo, irmão, em 15 minutos você não tem nada. Mas quem tem Deus entendeu que a promessa de Deus com você é Ele mesmo. É por isso que Moisés, quando ele diz, Moisés não sobe, ele não alcança a terra, ele vai viver isso posteriormente, mas ele está dizendo, Deus, eu descobri que a terra não é um lugar geográfico, Canaã não é um lugar, Canaã é uma pessoa. Por isso ele está dizendo, se a tua presença não for, não me deixe subir, mas se a tua presença ficar, aqui está confortável para mim, porque eu descobri que a promessa não está num lugar, a promessa é uma pessoa. Eu quero você, e se eu tiver você é o suficiente. Abraão está descobrindo isso, e aí Deus vai dizer para Abraão, Abraão vai obedecer o que Deus colocou no coração. E eu tenho aprendido que obediência é igual o Waze. Quando você coloca o endereço de um lugar que você não sabe chegar no Waze, você vai ter que se submeter. Obediência não é um ato de um culto que você entra e fala, Senhor, a minha vida está aqui. Não, você não obedece o Waze dizendo, digitei, glória a Deus. Não, você vai ter que sair, você vai ter que colocar na tela do seu carro, e você vai ter que ficar submisso a todas as orientações. Vira à direita, sobe à esquerda, anda por 500 metros. Você sabe, tem muita gente que você está recalculando a rota, porque você não está disposto a caminhar em submissão à palavra que Deus te deu. Aí sua vida vira um grande recálculo de rota. É o tempo inteiro. Aí a gente recalcula. Aí você espera a conferência que vem. Porque Deus te deu uma palavra aqui, você não está submisso à palavra. Você vai aguardar a conferência que vem para você recalcular a rota de novo. E aí você vai esperar um ano que vem para recalcular. Deixa eu dizer, quem está disposto a seguir o que Deus está falando, irmão? Chega mais rápido no lugar que Deus te projetou para você estar. Abraão vai obedecer o que Deus coloca no coração dele. Mas em terceiro lugar, Abraão guarda a palavra. Abraão vai guardar essa palavra, Abraão vai esconder essa palavra. Abraão sabe que essa palavra é entre ele e Deus. Você sabe, a nossa geração vai precisar de voltar ao entendimento do poder de uma aliança. Tem poder de gente que tem aliança com Deus. Tem poder de jovens que tem aliança com Deus.
Minha irmã com 7 anos de idade diz: eu só me relaciono com meu marido em cima do altar, nenhum outro homem vai me tocar, nenhum outro homem vai conhecer minha boca, nenhum outro homem vai fazer nada. É uma aliança com Deus. Tem poder em aliança. Tem casais que conhecem o poder da aliança. Deus, nós estamos casando, Deus te deu uma promessa, te dá uma família, mas agora Deus diz: dá sua família para mim, vamos fazer uma aliança. E tem casais que conhecem o poder da aliança. Eu estava conversando, meu cunhado foi quem me sucedeu lá na igreja que eu estava, e eles casaram naquele alvoroço, aquela coisa maravilhosa. E aquela coisa, o sonho de todo casal é passar os primeiros 5 anos viajando, vão curtir. Aí Deus diz: mas eu te dei o casamento, eu estou precisando de um casamento, será que você pode me dar o seu? E você sabe, Jesus tem uma mania esquisita. Tudo que você põe na mão dele, ele dá graças ao Pai e sai partindo por aí. Ele fala: Pai, graças eu te dou por esse casamento. Então você consegue viver o seu casamento só para você? Eu questiono na mão de quem ele está. Porque tudo que está na mão de Jesus é partido. Eu estava conversando, um apartamento de 40 e poucos metros. Eu estou vendo minha irmã e meu cunhado no processo de adoção. E em 3 anos, eles minha irmã tem 29 anos, tem uma filha que fez 19 agora. Sabe por quê? Porque quando Deus te promete um casamento, mais tarde, Ele vai te pedir o casamento. Quando Deus te promete recursos, mais tarde, Ele vai te pedir os recursos. Abraão vai guardar a palavra, e a Bíblia diz que Abraão vai caminhar 3 dias. 3 na Bíblia, teologicamente, o número 3 tem um sentido, é algo completo. 3 fala de um processo completo. Pedro negou 3 vezes porque ele negou de forma completa. Jesus levou 3 dias para ressuscitar. Então 3 aponta para algo completo. E aqui Abraão vai caminhar 3 dias. Por que ele vai caminhar 3 dias? Porque Abraão vai ter que experimentar o confronto das circunstâncias dentro da palavra que Deus tinha dado para ele. Abraão vai ter que viver o processo de ver as circunstâncias confrontando a palavra que Deus disse, para definir no que ele vai crer. Oh Deus, já que eu levantei, podia sacrificar o menino a 15 minutos de casa, doía menos. Para quem é pai aqui, Abraão está caminhando 3 dias com o menino. E Abraão vai caminhando 3 dias com o menino, ele passou pelo menos 2 noites. Ele está contando a última história para Isaac. E ele está olhando para Isaac e dizendo: Deus, o Senhor que me prometeu esse menino. E a circunstância está confrontando a palavra. Se o Senhor me deu, como é que o Senhor está pedindo agora para eu levar o menino? Ele está agora caminhando com o menino, e são as últimas caminhadas com o menino, é a última vez que ele vai ouvir a voz, são os últimos abraços. E aqui, gente, eu não estou falando de uma ilusão, não. Abraão não foi mais ou menos, ele foi para entregar. Eu estou te falando de algo mais ou menos. São 3 dias de uma entrega profunda. São 3 dias que o coração dele, são 3 dias que a circunstância, tudo está chocando com a palavra, tudo. E o menino dizendo: Pai, cadê? Está aqui a lenha, mas cadê? O que a gente vai oferecer? E Abraão está com a voz embargada, ele está naquele contexto. Eu imagino que ele está silencioso, ele está caminhando. Por quê? Porque entregas é um lugar onde está você e Deus, e mais ninguém. E mais ninguém. Eu poderia falar no meu tempo de ministério de uma série de entregas que eu vi pessoas fazendo, que era entre elas e Deus, e ninguém consegue explicar. Quando eu estava fazendo a reforma do nosso prédio, um prédio de 5.000 metros quadrados, a gente ia trocar a parte interna toda de piso, ia dar, 1.500 metros de piso. E eu coloquei o desafio para a igreja. E aí uma irmã me liga na semana, ela diz: pastor, o que foi, irmã? Eu quero doar o piso da igreja inteiro, pode escolher o jeito que for fazer. Escolhe, vocês vão fazer cimento queimado, se vai colocar carpete, eu queria que vocês ficassem à vontade para escolher, eu vou doar o piso inteiro. Eu falei: irmã, a irmã viu o orçamento?
Vi, pastor. Ela falou, pastor, só queria te explicar qual que é o contexto. Eu falei, qual? Ela falou, pastor, já passei dos 40 anos, eu já tentei fazer todos os procedimentos para engravidar possíveis e imagináveis. Eu já gastei muito dinheiro nisso. E os médicos disseram, olha, só tem uma última possibilidade, é um tratamento de fora. Ela falou, teria que ir para fora, ia fazer esse tratamento, veria a tecnologia de fora. E pastor, o preço é basicamente o preço do piso. E quando eu olhei, o preço era tão próximo, Deus disse, você não vai fazer nenhum tratamento, você vai dar o piso da igreja. Eu falei, irmã, eu espero que você não esteja esperando uma aprovação minha, porque eu não tenho capacidade de aprovar isso. Isso é uma montanha que é você e Deus. Você conversou com seu marido? Conversei, pastor. Ele concorda. Tem lugares que na sua vida espiritual só vai caber você e Deus. Abraão está caminhando e tem 2 servos com ele. Eu acho interessante porque a Bíblia diz o seguinte, que quando Abraão chega no pé do monte, ele diz para os seus servos, aguarda aqui, eu vou subir, e tendo adorado, eu vou voltar. Sabe o que Abraão está dizendo? É que você precisa de entender que tem um nível de entrega que ninguém mais pode entrar. O marido não entra, a esposa não entra, o pastor não entra, o líder não entra, ninguém entra, é você e Deus. Então, você deve saber, 2 anos depois a gente estava apresentando o filho daquela mulher que engravidou de forma natural. Mas você sabe por quê? Mas você está entendendo que não tem como copiar a entrega? Não tem como tornar disso uma métrica? Não tem como dizer, se tem alguma mulher que está desejando engravidar, dê o piso de uma igreja que você vai engravidar. Não tem como. Por quê? Porque é algo entre eu e Deus. Abraão vai dizer para aqueles 2 servos, porque quem em sã consciência veria um pai matando o seu próprio filho e não faria nada? Por isso tem gente que te ama, que vai te impedir de fazer coisas que Deus está te convidando a fazer. Por amor. Por amor. Abraão vai guardar essa palavra, ele vai esconder essa palavra, porque ele sabe, o propósito é entre eu e Deus. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você fez um propósito entre você e Deus? Deus é Deus de aliança. Qual foi a última vez que você falou, Deus, eu estou fazendo esse propósito, eu sinto que o Senhor quer isso aqui, ó. Eu quero entregar, vai me custar. Talvez, gente, o propósito que você precisa fazer é que você não lembra a última vez que você abriu sua Bíblia. A pessoa mais apaixonada pela palavra próxima que eu tenho é minha filha de 10 anos. Ela não dorme uma noite sem ler a palavra. E virou minha fiscal. No meio da minha correria, eu chego em casa e falo, pai, como é que está o seu plano? Aí, eu não posso mentir, né, gente? Aí, vez ou outra, eu falo, filha, hoje foi um dia. Aí ela olha para mim e fala, pai, tá pisando na bola, hein? Você sabe, talvez Deus está te chamando a um lugar de devoção mais profundo. Você sabe, tem gente na nossa geração fazendo por dinheiro o que você não faz por Jesus. Você sabe o que é mamon, que Jesus chama de Senhor? É um demônio que faz você acordar para a faculdade porque você quer ter uma colocação melhor, mas você jamais faria isso por Jesus. Para emprego você fica 3 dias sem dormir, irmão. A gente está olhando lá o avivamento, a gente fica 3 dias sem dormir. Mas por Jesus? Como seriam as nossas igrejas? Você entra ali, compra um carro, você fala, nossa pastor, 300 mil esse carro aqui, ó, maravilha. Você fala, ó, comprei um notebook novo, pastor, 15 mil notebook, maravilhoso. Eu não sei, talvez para você, entrei numa loja, 500 reais por um tênis, você nunca deu 500 reais de oferta, irmão. Você sabe por quê? Porque o nosso coração, e Abraão, ele vai guardar essa palavra, e as circunstâncias estão contrárias a essa palavra, mas ele está entendendo que é um lugar dele e de Deus. É uma entrega dele e de Deus, é uma palavra que é entre ele e Deus, é um lugar que Deus está estabelecendo entre Deus e ele.
que você vai entregar em 2023? Esses dias eu fui pegar numa conferência, Deus falou: você está muito sem vergonha, seus jejunzinhos meia boca aí. Meu filho jejuou 40 dias. Aí eu fui numa conferência, sobe um irmão para pregar sobre jejum, no meio do nada. Falei: arreda de mim. O irmão estava no 38º dia de jejum. Ele falou: irmãos, eu vim pregar sobre jejum, uma revolução espiritual na vida do cristão. Eu coloquei minha comunidade em 40 horas de jejum. Falei: gente, sem essa sem vergonhice. Porque se quebrar jejum fosse coisa tranquila, Jesus tinha quebrado dele. Se ele persevera no jejum no meio da tentação de pão, é porque Deus está dizendo: tem algo poderoso em quem tem aliança. E a gente não está falando de legalismo, não. Nós estamos falando de comprometimento, de fidelidade, de entrega. Você sabe, talvez Deus está te chamando. Eu tenho lá em casa, meu pai jejua 2 vezes 40 horas por semana. Meu pai fica quase metade da semana sem comer nada. E constantemente a gente senta na mesa e ele não deixa de ir em nada, então ele não fica avisando. Chega lá na hora, está todo mundo sentado para comer, e ele fala: ô gente, hoje eu não estou comendo. Você sabe, talvez sua família tenha saudade de ouvir você falando: não gente, hoje eu não vou comer, porque eu estou jejuando. Porque se você quer um nível maior de glória, a gente não está falando de troca, a gente está falando de fé. Você sabe, você quer ver coisas extraordinárias? Talvez Deus está te chamando para um lugar de oração mais profundo. Talvez Deus está te chamando para um lugar de devoção mais profundo. Nós estamos vendo coisas incríveis. O João colocou aqui, é um chamamento de Deus para um ambiente. Existe certamente, nós estamos passando por aí, não dá para não perceber. Talvez esse vai ser um movimento moderno, o único que houve o consenso teológico de pentecostais e reformados, de presbiterianos e assembleanos, todo mundo reunindo, reconhecendo, tem alguma coisa acontecendo. Eu não quero estar fora. O que Abraão está dizendo para Deus é: Deus, custe o que custar, eu não quero estar fora do mover de Deus na minha geração. Eu não quero ficar à parte daquilo que Deus está fazendo na minha geração. Eu quero estar incluído, eu quero estar envolvido. E sabe o que eu acho lindo? É que a Bíblia diz que Abraão entrou na história de Deus. Não foi Deus que entrou na história de Abraão. Tem um plano que está correndo. Existe um projeto, um plano perfeito. A gente está aqui em Joinville, gente. Ano de 2023. Tem um filme que está correndo por toda a história. O filme é sobre o filho. Ele é o protagonista. Quem é Dênio? Quem é Tiago? Quem somos nós? A gente é só coadjuvante de uma história e já tem um protagonista. Nós só estamos usando a nossa história. Abraão está olhando e está dizendo: um filho meu para participar dessa história. Não, eu não vou ficar fora dessa história. Eu não vou ficar de fora da história de Deus. Você sabe, alguns teólogos têm um consenso de que o irmão mais velho de Abraão tinha sido chamado, e que ele tinha falhado nesse processo de responder a Deus. Abraão está olhando e dizendo: na minha oportunidade, eu vou entregar o que for preciso, mas eu não vou deixar de passar da minha oportunidade. Mas por fim, se a banda quiser vir aqui, a Bíblia vai dizer que Abraão vai guardar essa palavra. E a geografia bíblica, quando a gente estuda teologia, tem uma matéria que fala só de geografia bíblica. Os montes na Bíblia têm um apontamento profético. A geografia de ter que subir aponta para algo profético. É mais do que algo simplesmente natural. E a Bíblia vai dizer que Deus chama Abraão para cima do Moriá. Deus está chamando Abraão para cima do monte. E Deus agora vai chamar Abraão. E Abraão está subindo nesse processo. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, esse processo de entrega fala de um lugar mais elevado. Fala de um lugar onde eu tenho maior liberdade. Fala de um lugar onde eu tenho maior acesso. Esse lugar de entrega fala de um lugar que eu acessei.
Essa elevação não tem a ver com tempo de cristianismo, não tem a ver com idade. O nosso problema é que o nosso processo de desenvolvimento em Deus vai se tornando mais devagar à medida que vai passando o tempo, porque nós vamos calculando mais as nossas entregas. Mas você precisa de lembrar que o evangelho começa com uma entrega. Quando você entende, ele entregou a vida por você. Romanos vai dizer, você vai ter que confessar com a sua boca e crer com o seu coração. Você vai ter que se entregar. Você vai ter que se render. Mas sabe qual é o nosso problema? É que vai passando o tempo, a gente vai calculando as entregas. A gente vira pastor e calcula entrega. A gente vira líder e calcula entrega. Passa tempo, a gente calcula entrega. A gente casa e calcula entrega. Deus está falando com o Senhor, mas que não tinha perdido o coração de um menino. Só que é coisa de jovem. Subir montanha para entregar filho é igual vigília. É coisa de jovem, gente. Sabe o que eu estou achando legal desse movimento que Deus está fazendo? E sexta-feira nós vamos passar da meia-noite às 6 lá na minha comunidade. Eu estou convocando os mais velhos a virem. Porque o coração de Abraão eu não quero estar fora do que Deus está fazendo. Porque exteriormente eu posso ter uma idade, mas interiormente Deus continua encontrando um menino simples. Alguém que ele chamou lá atrás, com o mesmo coração. É isso que Abraão está dizendo. E Abraão vai subir. Abraão vai subir o monte. E ele está com o menino. É ele, a entrega e Deus. Ele não sobe o monte para a campanha do que ele quer de Deus. Ele sobe o monte como uma entrega para Deus. Você está entendendo o nível de profundidade? Você precisa de começar a subir o monte não para falar aquilo que você quer de Deus, mas subir o monte para dizer, Deus, está aqui. O que Deus pode fazer com um homem cujo coração é totalmente entregue a Ele. Tem algum limite? Abraão está com Isaac, ele vai subir, e subir fala desse caminho, fala desse esforço, fala desse processo, e Abraão agora está subindo o monte com Isaac, ele está nesse processo de subir o monte, ele prepara o sacrifício, e aquilo lhe custa. Abraão está com tudo preparado, está com o menino. Sabe, Deus continua procurando gente de aliança na história. É 2023 e Deus continua procurando gente de aliança. Nós estamos numa outra era, é um outro momento, é um outro tempo, e Deus continua dizendo, ei, tem alguém de aliança aí? Tem alguém que eu possa firmar aliança? Tem alguém que eu possa confiar tudo? Que tem coragem de confiar tudo em mim? Deus vai encontrar. O que é aliança? É quando Deus encontra alguém com coragem de dar tudo para Ele, na mesma medida que Ele deu. Abraão vai dizer, você tem coragem de entregar o seu filho? Você encontrou alguém na terra que tem coragem de fazer por você o mesmo que você fez. É um ambiente de homens de honra, de gente de honra. É um ambiente de gente de honra. Quando em Gênesis ele diz, façamos o homem, ele não criou o homem abaixo de quem ele era. Ele criou um homem com a capacidade de sentar na mesa, de olhar nos olhos e de ter o mesmo espírito de honra com ele. Deus nos cria e nos coloca numa mesa onde nós trocamos com ele, onde nós ouvimos e compartilhamos. E Abraão vai entender, eu fui colocado numa mesa. Olha o nível de grandeza da mesa que Deus te inclui. O Pai, o Filho e o Espírito. Eles não colocaram um elefante na mesa, o cachorro não está na mesa, o seu pet não participa da mesa, minha calopsita não está na mesa. Sabe por quê? Não possuem a mesma natureza. Mas quando Ele me cria, Ele me coloca sentado na mesa e diz, ei, na mesa não é só um lugar que você recebe de Deus, na mesa é um lugar que você diz, Deus. E Ele nunca invalidou entregas. Vem uma viúva e ela tem 2 moedas, o que Ele faz? Não precisa? Não, pode pôr. Por quê? Porque quando você dá, está impresso em você a natureza de Cristo.
Cristo tem a natureza da doação. Quando você revela Cristo, te resta uma coisa: também doar. Abraão está subindo para esse lugar. Deus, eu estava ministrando ontem. No final da palavra veio um menino de 10 anos e ele chorava. Ele olhou nos meus olhos e disse: pastor, eu ouvi a palavra, o que eu posso entregar para Deus? O que eu posso dar? Eu fiquei pensando, Deus vai levantar uma geração no meio de uma geração. O que eu vejo para o Brasil é que nos próximos anos Deus vai separar o joio do trigo. Alguns profetas até enlouqueceram nesse tempo, até entendo eles, porque eles quiseram separar o joio do trigo. Mas Jesus disse: deixa crescer junto. Vai vir um tempo da colheita. Eu mesmo vou separar. Eu mesmo vou colocar. E sabe onde está esse lugar? É que Deus está separando gente de aliança. Deus está separando. Abraão está subindo. Ele está com a oferta, ele está com a lenha. Mas é interessante porque quando ele sobe, a Bíblia diz que ele prepara o menino. Eu não imagino qual que é a cena de um pai amarrando o filho. Eu não imagino qual que é essa mesa onde, ao mesmo tempo que ele está sentindo uma presença de Deus, ele está sentindo, é Jesus indo para a cruz, é ao mesmo tempo de uma entrega que eu não consigo compreender completamente o que o Senhor está fazendo, mas eu não posso parar, eu estou continuando. Ele amarra o menino, ele prepara o menino, e a Bíblia diz que quando ele levanta o cutelo, uma voz diz: Abraão, ei Abraão, não mata o menino não. Sabe por quê? Porque Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Em cima do monte, a sua entrega não é porque Deus está precisando. O que Deus está dizendo é: Abraão, eu não preciso de Isaac, eu quero você. E eu descobri que eu tenho você. Eu descobri que eu tenho o seu coração. Eu descobri que você está disposto a entregar qualquer coisa. Se a promessa for só uma promessa na sua mão, Isaac sobe a montanha como um filho de Abraão. Isaac desce a montanha como uma nação que Deus entrega para Abraão. Se a promessa for só uma promessa, Ana tem uma promessa de Deus. Ela quer um filho, ela deseja um filho. Se a promessa é só uma promessa, Ana vai ter um filho. Mas Deus diz: Ana, você tem coragem de entregar o menino? Tem. A promessa vira aliança. Ele diz: o seu filho vai mudar a profecia da casa de Israel. Eu vou usar o seu filho, porque eu quero uma promessa. Virou uma aliança. Deixa eu falar, se ficar na sua mão é só uma promessa, mas se for redimido no altar de Deus, se transforma em uma aliança. Se o seu dinheiro ficar na sua mão, é só uma promessa. Se você colocar no altar, vira uma aliança. Ficou redimido. Se o seu casamento fica só na sua mão, é só o seu casamento. Mas se você quiser tocar as nações com o seu casamento, se você quiser fazer a diferença em algum lugar com o seu casamento, é quando você diz: Deus está aqui, o Senhor deu a promessa, agora eu estou casado, agora para onde o Senhor quer que eu vou? Porque eu não defino a cidade que eu vou morar, eu não defino a profissão que eu tenho, eu não defino. Se a sua vida, se você quer viver ela simplesmente por uma promessa, Deus me dá a universidade que eu quero. Se virar uma aliança, Deus está aqui. Se o seu ministério é só uma promessa, está aí. Mas se transforma numa aliança. Alianças causam fendas na história. Homens que receberam de Deus não estão marcados na história. Homens que deram para Deus abriram portais no seu tempo.